Olá, amigo, dono de Lan House, Cybercafé, loja de conveniência digital, centro de inclusão digital. Seja bem-vindo, meu nome é Mário Brandão. Pretendemos trazer para você, com esse conteúdo, um material que vai melhorar o seu negócio. Bom, para começar, eu queria contar uma historinha para vocês, só para a gente poder se situar. Uma coisa que gera muita curiosidade é como um barco à vela ou qualquer coisa consegue se movimentar de um lugar para outro dependendo do vento. Poxa, se o vento está para frente, é fácil você imaginar por que você se move para frente. Mas como é que você faz para se movimentar quando o vento está contra ou quando o vento está de lado? E um ponto muito fácil de conseguir se entender é o seguinte. Mesmo uma pranchinha de windsurf que vai fazer uma competição, se o vento está de costas, você bota a sua vela de cara, perpendicular ao vento, e você vai para frente, isso é fácil de entender. Se o vento está lateral, você bota ela na diagonal e o vento faz com que o seu barquinho vá para frente. Agora, e se o vento está contra você? Você bota o seu barco na diagonal, sua vela na contraponto, e a partir daí você vai fazendo um zigue-zague, e mesmo contra o vento você consegue andar. Mas, Mário, o que isso tem a ver com Lan House? Nada. Tudo. Porque um ponto interessante de você saber é o seguinte: nenhum vento ajuda quem não sabe para onde vai. E a primeira coisa que você precisa saber é em que ponto eu estou e aonde eu quero chegar. Se você tem essas duas coisas definidas, qualquer vento vai te ajudar a levar você aonde você quer chegar, se você tiver condição de se adaptar e fazer com que as coisas funcionem a teu favor. Agora, se você não tem isso, se você não sabe o que você é, se você não sabe o que você quer alcançar, qualquer coisa te atrapalha. Ou pior, você vai se movimentar para lá e para cá, seu negócio vai ficar indo para frente e para trás, e depois de algum tempo você vai descobrir que você não saiu do lugar. Por quê? Porque você não soube se adaptar, não soube traçar metas e não soube identificar o ponto em que você estava e o ponto em que você queria chegar. Bom, então como fazer para identificar que negócio eu sou, quem sou eu e como é que o meu negócio está definido, em que ponto eu estou antes de conseguir definir aonde eu quero chegar? Lan House é um negócio muito interessante porque são poucos os tipos de Lan House em relação a público, que é o ponto em que a gente vai pegar primeiro. Tipos de Lan House são milhares. Existem Lan Houses focadas em comunicação, existem Lan Houses focadas na área de jogos, existem Lan Houses focadas em educação, existem Lan Houses focadas em parte gráfica, existem Lan Houses focadas em serviços. Mas em termos de público, existem Lan Houses com alta ou com baixa rotatividade. E o que isso quer dizer? Lan Houses em áreas turísticas, Lan Houses em áreas que estão centradas em lugares com alta rotação, ou seja, com público pouco fiel, elas normalmente têm um cadastro muito extenso e público com baixo retorno. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você está numa área turística, se você está numa área sazonal, em uma área em que a sua Lan House tem uma pessoa que vem num determinado momento e volta eventualmente depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de um ano, você tem um cadastro muito grande, mas essas pessoas não te frequentam sempre. Quando você tem uma Lan House numa comunidade, numa área residencial, em que você tem um público muito fidedigno, você tem o mesmo cliente retornando no seu espaço praticamente todo dia. Quando isso acontece, você tem necessidade de fazer uma adaptação do seu negócio para poder aproveitar melhor esse perfil. Então, primeiro, que tipo de espaço eu sou? Qual é o tipo de cliente que eu tenho? Quando você define isso, você consegue, de cara, ter uma percepção de qual a estratégia melhor para o meu tipo de negócio. Tendo isso definido, você consegue, de uma maneira muito abrangente, traçar uma estratégia para fazer com que a sua Lan House tenha sucesso com o público que você tem. Pois bem, mas como fazer isso e como transformar isso em prática? Na realidade, existem várias estratégias diferentes de comunicar quais são suas promoções, quais são as suas ações de marketing, quais são as suas ações de posicionamento em relação ao mercado. Uma coisa muito eficiente é você fazer pacote de horas, é você fazer ações em que você reúna grande quantidade de horas que você vai fazer vendas para o seu cliente de 10, de 20, de 50, de 100 horas. Essas ações para clientes residenciais funcionam demais. Para clientes turistas, muito pouco. É preciso ter uma percepção de qual ação funciona melhor, e essa ação que funciona melhor, ela é proporcional ao seu tipo de público, ao seu tipo de negócio. E isso impacta na forma como você comunica isso, na forma como você obtém essa ação de comunicação para o seu cliente, e
Trazendo isso para a parte prática. Imagina que você vai fazer uma promoção em que você vai pegar 2 horas, 3 horas, 5 horas e um pacote em que a pessoa vai usar durante um determinado período de tempo pequeno. Isso para um turista, isso para uma pessoa que tem, por exemplo, pessoas que têm lan houses em faculdades, em universidades, em áreas de trânsito, em pontos turísticos, em áreas de alta rotatividade. Essas são as ações mais sensíveis a esse público. Porque a pessoa que está indo ali, ela não tem a pretensão de voltar na semana que vem. Ela não tem a pretensão de estar ali de novo no mês que vem ou na próxima semana. Então, muito dificilmente uma pessoa dessas vai comprar um pacotão de 30, 50, 100 horas. Agora, para uma pessoa que está ali, tem um uso frequente, é a pessoa que está ali todo dia, esses pacotes de maior quantidade de horas costumam funcionar muito melhor. E possivelmente, a forma de você comunicar isso a cada tipo de cliente também é muito diferente. Eu recomendo muito fortemente que você faça essa identificação primeiro, antes de se lançar em como comunicar isso. Tendo isso definido, você vai chegar e vai falar o seguinte, olha, como eu alcanço o público A, como eu alcanço o público B, qual é o tipo de público predominante que eu tenho? E a terceira pergunta, como eu faço essa identificação? Muitas vezes as pessoas estão em uma área e não sabem que tipo de público tem. A maior parte dos gerenciadores nos diz isso. Em média, você tem de 100 a 150 cadastros novos por mês numa lan house em área de baixa rotatividade. Numa lan house em área de alta rotatividade, esse número passa de 400 a 500. Então pega o seu gerenciador, vê a quantidade de gente que você tem de cadastros em um ano, em média, por exemplo, uma de baixa rotatividade, de 800 a 1.200 cadastros por mês. Numa de alta rotatividade, esse número pula para 5.000. 5.000 cadastros num ano é uma lan house de alta rotatividade. Lan house de shopping, lan house de área de alta frequência, de alta passagem, lan house de centro de cidade. Lan house desse tipo é um tipo de lan house que demanda uma ação de comunicação muito diferenciada. Portanto, prezados amigos, sejam cuidadosos em fazer uma comunicação direcionada e entendam que filipeta, folheto, folder, coisas que você distribua na rua, tem alta eficiência para um determinado tipo de público, que é aquele público que você vai trazer para sua loja, mas não necessariamente alta eficiência para aquele público que é mais regular. Seja orientado para o público que vai te dar mais retorno. Não tente ter uma ação para um tipo de público se sua lan house funciona melhor para outro tipo de público. Quanto mais direcionada for sua ação, mais eficiente ela vai ser. E tenha certeza de uma coisa, independente da quantidade de novos clientes que você for ter, mais importante do que tudo isso é você ter um layout de loja super simples, super confortável, super aconchegante, para que o seu cliente chegue em casa, se sinta em casa. E lembre-se, um cliente novo é muito mais caro do que manter um cliente antigo. Um cliente fiel, um cliente que se sinta confortável no seu espaço, que tenha um bom atendimento, ele eventualmente vai falar bem do seu negócio para 3, 4 pessoas. Agora, se você destratar uma pessoa, se ela encontrar um banheiro sujo, se você tiver algum problema físico na sua loja que faça com que isso cause uma percepção ruim, essa pessoa que vai falar mal de você vai falar mal de você para 10, 20, 30 pessoas. Então, seja cuidadoso. Entenda, é muito mais barato fidelizar as pessoas do que ganhar novos clientes. Mas novos clientes são importantes. Agora, como ganhar eles? Dessas maneiras, identificando qual é o seu perfil de público e tendo ações de marketing direcionadas para todas essas pessoas. Pois bem, então, voltando à parte do começo, que tipo de lan house eu sou? Aonde eu estou e onde eu quero chegar? Óbvio que toda lan house quer alcançar lucro, mas lucro não pode ser o objetivo. É preciso que se entenda que lucro é consequência e resultado de uma série de boas ações. Se você fizer o seu negócio bem feito, se você fizer as suas ações bem direcionadas, o lucro acontece como consequência. Portanto, querido amigo, entenda o que é o seu negócio, identifique o que o público que te frequenta está procurando, converse com seus clientes, faça pesquisa, faça enquetes, indague a eles aonde você possa melhorar, faça com que eles te deem um retorno e sejam o termômetro do seu negócio. Se você quer colocar um cartaz, se você quer colocar um ar-condicionado, se você quer melhorar, botar mais luz, diminuir luz, muitas vezes as pessoas esperam que alguém magicamente responda isso para eles. E às vezes se esquece de perguntar para a pessoa mais importante do próprio negócio, o cliente. Então, indague o seu cliente. Pergunte se ele prefere pagar um pouco mais caro para ter um espaço com ar-condicionado. Pergunte se ele prefere um monitor de LCD. Pergunte se ele prefere um ambiente mais iluminado ou menos iluminado. O seu cliente é a alma do seu negócio. Portanto, faça com que ele te diga aonde você precisa agir e aonde você pode chegar. Entenda, o seu negócio
é satisfazer a necessidade do seu cliente. Se você não consegue se focar no seu cliente, o seu negócio não existe. Portanto, acredite, faça o seu cliente satisfeito e você tem negócio para o resto da vida.